Shalom, meus queridos amigos. Meu nome é Joseph. Quero que vocês visualizem algo simples agora. Imaginem que todas as manhãs, ao saírem de casa, vocês encontram uma carteira pesada no bolso, cheia de ouro puro. Mas isso não é apenas metal que vocês podem penhorar em alguma loja. Esta é a força vital de vocês. Esta é a saúde dos seus filhos, a sorte nos seus negócios e a paz na sua família. Então, vocês vão até o elevador, encontram um vizinho perto do bebedouro ou apenas um conhecido na rua. Essa pessoa, muitas vezes sem nem pensar, faz a pergunta mais comum e rotineira. E vocês, sem nem perceber, tiram a carteira. E assim, sem motivo aparente, entregam metade do seu ouro a ela. Então chega a noite e vocês estão sentados na cozinha, completamente esgotados, se perguntando por que aquele negócio deu errado no último minuto, porque uma briga com a esposa surgiu do nada. Vocês acham que é apenas azar? Não, meus amigos. Meu avô, um velho judeu sábio, sempre me dizia: Yossia, sua boca é um portão. Se você a abrir demais, todo o seu calor escapa, e o vento frio entra. Ele me ensinou que entregamos nosso próprio poder quando respondemos a perguntas simples da maneira errada. Hoje vou contar a vocês o que ele me contou. Vamos analisar por que a sua honestidade com estranhos é o erro mais caro da sua vida. Vou explicar por que aquele diálogo familiar, como você está, é na verdade uma armadilha, e como meu avô me ensinou a evitá-la para manter a sorte em casa. E me ouçam com atenção. Todos os conselhos que vou dar funcionam sem falhas, mas há uma coisa que anula todos os seus esforços, mesmo que você fique calado como um peixe. No final, vou falar sobre a bomba relógio que vocês estão carregando no bolso ou na bolsa agora mesmo. É um erro que cometemos todos os dias, e é exatamente isso que impede que grandes quantias de dinheiro e a verdadeira felicidade cheguem até vocês. Certifiquem-se de assistir até o final, porque sem essa regra final, todo o resto simplesmente não faz sentido. Então, a primeira técnica com a qual vamos começar é a seguinte: nunca, em hipótese alguma, diga números exatos a estranhos. Chamamos isso de técnica dos números imprecisos. Entenda uma coisa simples. Vivemos em um mundo onde as pessoas, infelizmente, adoram contar o dinheiro dos outros. Quando um conhecido ou colega pergunta: quanto você pagou por aquele carro? Quanto custou a reforma? Qual é o seu salário agora? Eles não estão interessados em matemática. O número em si não importa para eles. O que importa é determinar o seu lugar em relação ao deles. É um teste. Se você ingenuamente lhes der o valor exato, estará, sem querer, entregando a eles a chave de acesso à sua vida. Você se torna um alvo. Veja como isso funciona. Se você mencionar um valor que pareça baixo para na pessoa, ela imediatamente desvalorizará você. Ela pensará ou dirá: ah, isso é coisa barata. A qualidade provavelmente é péssima. Sua alegria com a compra será envenenada pelo desprezo dela. E se você mencionar um valor alto para ela, instantaneamente despertará inveja dentro dela. Ela pensará: de onde ele tirou tanto dinheiro? Que tolo, pagando tanto assim. Deveria ter dado para mim. O número exato aciona uma calculadora na cabeça dela. A pessoa começa a calcular quanto poderia pegar emprestado de você, ou começa a ficar com raiva por você ter e ela não. Você está criando tensão onde não havia nenhuma, com as suas próprias mãos. A técnica dos números imprecisos permite que você permaneça invisível à inveja alheia. Você não lhes dá um gancho para se agarrarem. Meu avô era um homem da velha guarda, com uma sabedoria de vida incrível. Ele sabia o valor do silêncio. Lembro-me bem de um incidente da minha juventude que se tornou uma lição para a minha vida inteira. Meu avô tinha acabado de fechar um negócio muito bem sucedido e comprado um excelente pedaço de tecido para um terno, muito caro para a época. Estávamos caminhando juntos pela rua, ele estava satisfeito. O tecido estava embrulhado em um pacote. E então encontramos um vizinho. Ele era um sujeito até decente,
mas tinha a língua comprida e os olhos gananciosos. O vizinho avistou o pacote imediatamente. Seus olhos brilharam e ele perguntou sem rodeios: "Ah, Abraão, vejo que é lã inglesa, magnífica. Quanto você pagou por essa beleza?" Eu, jovem e ingênuo, estava prestes a gritar o preço com orgulho para mostrar o quanto éramos ricos. Mas meu avô apertou meu ombro discretamente e, olhando o vizinho diretamente nos olhos com um sorriso gentil, respondeu: "Sabe, consegui por um preço muito justo. Menos do que estavam pedindo no mercado, mas o suficiente para que eu não tenha vergonha de usá-la." O vizinho ficou sem graça. Ele recebeu uma resposta, mas não havia um número. Não sabia se nos invejava ou se ria de nós. Ficou ali, inquieto, e foi embora de mãos vazias. E então meu avô me disse: "Iósia, escute bem. Se você lhes disser o número, eles reivindicarão sua compra como se fosse deles. Eles discutirão isso durante o jantar, mas enquanto eles não souberem o valor, a coisa pertence só a você. Deixe-os na dúvida, deixe-os adivinhar. A sua sorte não gosta de contabilidade." A segunda técnica é o amortecimento do sucesso. Ouça-me com muita atenção, porque o que vou dizer contradiz tudo o que nos ensinaram na escola e o que os treinadores da moda ensinam na internet. Sempre nos disseram: busque o sucesso, seja o primeiro, suba ao pódio, deixe que todos vejam sua vitória. Mas ninguém nos disse que o pódio é o lugar mais solitário e exposto do mundo. A segunda técnica se chama amortecimento do sucesso. Esta é a arte de diminuir a inveja alheia antes que ela se transforme em uma pedra atirada em seu jardim. Vamos entender o que acontece na cabeça das pessoas quando você chega com boas notícias. Você foi promovido, comprou um apartamento novo e espaçoso, ou seu filho ganhou uma competição de prestígio. Você está radiante de felicidade, transbordando de alegria, querendo compartilhar. Você chega para amigos ou colegas e despeja essa felicidade sobre eles. E o que você vê? Sim, eles sorriem, dizem parabéns. Mas se você olhar com atenção, se olhar bem fundo nos olhos deles, verá uma sombra ali, um lampejo de dor por uma fração de segundo. Por quê? Não porque sejam pessoas más, não porque não gostem de você, mas porque o seu sucesso é um espelho para eles, no qual veem seus próprios fracassos. Sua nova posição os lembra de que estão no mesmo lugar há 5 anos. Seu novo apartamento os lembra de sua cozinha apertada e da hipoteca. Isso acontece inconscientemente. Nesse momento, surge uma tensão elétrica entre vocês. Essa é a tal energia ruim, o mal olhado, a inveja, chame como quiser. Se essa tensão não for dissipada, ela certamente se voltará contra você. Os colegas começarão a cochichar pelas suas costas e a sabotá-lo de pequenas maneiras. Os amigos ligarão com menos frequência. Os parentes de repente se lembrarão de antigas mágoas. O amortecimento do sucesso é uma técnica de segurança. É uma maneira de descarregar essa energia elétrica. Como funciona? Muito simples. Toda vez que você falar sobre seu sucesso, deve imediatamente, naquele mesmo segundo, adicionar uma pitada de amargura. Você precisa mostrar o preço que está pagando por esse sucesso. Você precisa diminuir um pouco a alegria para não cegar os olhos daqueles ao seu redor. As pessoas estão dispostas a perdoar sua riqueza se souberem que você está perdendo o sono por causa dela e tomando remédios para a pressão alta. As pessoas perdoam filhos talentosos se souberem que essas crianças são completamente descontroladas e um pesadelo em casa. As pessoas só perdoam o sucesso quando veem que ele lhe causa sofrimento. Isso acalma a fera interior delas. Elas pensam: ah, ele é o chefe, mas tem úlcera no estômago por causa do estresse. Não, prefiro ser um simples funcionário, mas com saúde. E o equilíbrio é restaurado. A inveja se transforma em simpatia ou indiferença calma, e é exatamente disso que precisamos. Precisamos de silêncio em torno da nossa felicidade. Agora vou contar uma história que aconteceu muitos anos atrás.
quando eu ainda era um garoto inexperiente. Meu avô, o homem mais sábio, que Deus o tenha em bom lugar, era amigo de um homem chamado Boris. O tio Boria era um homem barulhento, generoso, mas um pouco ingênuo. Durante toda a sua vida, ele sonhou em construir sua própria casa fora da cidade, uma propriedade onde pudesse reunir toda a família. E então seu sonho se tornou realidade. Ele trabalhou como um burro de carga, acumulou capital e construiu uma casa enorme. 2 andares, varanda, jardim. Simplesmente um palácio para aquela época. E, claro, assim que a reforma terminou, o tio Boria decidiu dar uma grande festa de inauguração. Ele convidou todos, parentes, amigos, parceiros de negócios e até vizinhos que mal conhecia. Meu avô, ao saber disso, balançou a cabeça e me disse: "Iossia, vamos cedo. Precisamos salvar o Boria, senão essa festa se transformará em um funeral para sua vida tranquila." Chegamos 1 hora antes dos convidados. O tio Boria estava radiante como uma bacia de cobre polida. Ele corria pelos cômodos, esfregando as mãos, dizendo: "Agora todos vão morrer de inveja. Agora vou mostrar a eles como se vive. Você viu esse piso de madeira, Iossia? É de carvalho." O avô o levou para um canto, sentou-o em uma cadeira e disse com firmeza, do jeito que só ele sabia: "Boris, ouça-me. Se você começar a se gabar agora desse parquê e desses lustres, vai criar inimigos para a vida toda. Amanhã, a Receita Federal virá atrás de você. No dia seguinte, os vizinhos envenenarão seu cachorro. E em 1 mês, você será roubado. É isso que você quer." O tio Boria ficou assustado. "Então o que devo fazer? Não deixá-los entrar?" "Deixe-os entrar", disse o avô. "Mas você precisa garantir que eles saiam daqui não com inveja, mas com a ideia de que a vida neste palácio não é tão doce assim. Você precisa reclamar, Boria. Você precisa choramingar como nunca choramingou na vida." E assim começou o banquete. Os convidados andavam com a boca aberta, examinando os móveis caros, tocando o papel de parede. Um silêncio pesado pairava no ar, aquela inveja pegajosa. E então, o tio Boria, seguindo o conselho do avô, começou sua atuação. Quando alguém elogiou a enorme sala de estar, Boris suspirou profundamente, segurou a parte inferior das costas e disse em voz alta: "Ah, obrigado, mas se vocês soubessem o trabalho que dá para limpar isso. Os braços da minha esposa estão caindo. Brigamos todos os dias por causa da poeira. Já estou arrependido de ter feito um salão tão grande. Deveria ter construído menor. Ah, deveria ter feito menor. Em um apartamento pequeno vivíamos felizes, mas aqui nos perdemos. O eco reverbera, é desconfortável, vai ser frio no inverno. Vou à falência com o aquecimento." Os convidados trocaram olhares. Alguém deu um sorriso sarcástico. Então alguém admirou o jardim. Boris imediatamente emendou: "O jardim é lindo, não é? Só que as toupeiras cavaram tudo. Não tenho mais forças. E os mosquitos aqui, vocês não imaginam, são feras. Não dá para sentar na varanda à noite. Eles te devoram vivo. Já estou pensando, talvez eu devesse vender tudo isso e voltar para a cidade." Sentei-me no canto e observei os rostos dos convidados. Era incrível. Se no início da noite eles tinham sorrisos forçados e olhares frios, no final do jantar já estavam relaxados. Olhavam para o tio Boria com uma condescendência benevolente. Um vizinho deu um tapinha no ombro dele e disse: "É, Boris, eu te entendo. Casa grande, grandes problemas. Nada como meu apartamento de 2 quartos. Aspiro em 10 minutos e fico deitado no sofá. Bem, aguente firme, irmão." Eles foram embora bem alimentados, satisfeitos e, o mais importante, sem inveja. Levaram consigo o pensamento: Boris, é claro, vive bem, mas suas dores de cabeça são enormes. Ainda bem que não estou no lugar dele. Quando o último convidado foi embora, o tio Boria piscou para mim e disse ao meu avô: "Você estava certo, velha raposa. Eles não amaldiçoaram minha casa.
Eles tiveram pena dela. E ele viveu naquela casa feliz por mais 30 anos, e ninguém jamais disse uma palavra ruim sobre ele. É assim que funciona a amortização. Não tenha medo de alegar pobreza. Não tenha medo de parecer cansado ou preocupado com problemas. Este é o pequeno preço, o imposto que você paga à sociedade pelo direito de ser bem-sucedido e feliz. Lembre-se, para que seu navio navegue calmamente, você não precisa içar todas as velas de uma vez. Caso contrário, a tempestade da opinião pública o afundará. A terceira técnica é o método da pedra cinza. Na vida de todos existem vampiros de energia. Isso não é misticismo, é psicologia. Você os conhece. Pode ser sua sogra eternamente insatisfeita, um chefe tóxico, uma amiga invejosa ou apenas um vizinho que vive de fofocas. Eles se alimentam de suas emoções. Não importa que tipo de emoções, raiva, lágrimas, desculpas ou alegria exagerada. O principal para eles é desestabilizá-lo, perfurar sua armadura, fazê-lo se contorcer. Quando uma tia dessas pergunta, então quando você finalmente vai emagrecer? Caso contrário, seu marido vai te abandonar. Ela não está preocupada com a sua saúde. Ela quer ver você corar, ver seus lábios tremerem, ouvir você gaguejar desculpas ou responder rudemente. Nesse momento, ela está sugando sua energia vital. Se você começar a discutir, você perdeu. Se você começar a chorar, você perdeu. Se você tentar provar algo para ela, você perdeu 2 vezes. Você entregou a ela as chaves do seu estado de espírito. A técnica da pedra cinza nos ensina a nos tornarmos invisíveis à vista de todos. Imagine uma pedra cinza na beira da estrada. Ela está lá, na poeira. É sem graça, é fria, é insignificante. Você quer chutá-la? Não. Você machucaria o pé. Você quer levá-la para casa? Não. Para quê? Você quer discutir com ela? Ridículo. Você simplesmente passa por ela. Sua tarefa ao lidar com pessoas tóxicas é se tornar essa pedra, tornar-se a pessoa mais entediante do mundo, parar de reagir emocionalmente. Eles tentam provocá-lo, e você responde monotonamente, sem expressão. Talvez. Eles tentam arrastá-lo para uma briga e você diz: "Eu ouvi você." Eles perguntam sobre assuntos pessoais com sarcasmo, e você encolhe os ombros. Está tudo igual como sempre. A essência do método não é ficar em silêncio. O silêncio às vezes parece ressentimento, e ressentimento também é uma emoção. A essência é que suas respostas sejam insípidas. O vampiro morde você, mas não há sangue, apenas areia seca. Mordeu uma vez, mordeu 2 vezes, quebrou um dente e foi procurar outra vítima. Você se mantém intacto, sem desperdiçar 1 grama de energia. Isso exige treinamento, porque por dentro você estará fervendo. Você vai querer colocar a pessoa insolente em seu lugar. Mas acredite no velho Joseph, a melhor punição para um provocador é sua completa indiferença. Vou contar uma história sobre uma mulher que conhecíamos. Vamos chamá-la de Bella. Bella era uma mulher maravilhosa, gentil como pão fresco. Mas ela tinha um problema: sua sogra, Rosa Markovna. Essa era uma mulher autoritária. Ela não falava, dava ordens. E mais do que qualquer coisa no mundo, Rosa Markovna adorava dar lições de moral para Bella. Cada reunião de família se transformava em uma execução pública. Rosa Markovna podia perguntar em voz alta na frente de todos os convidados: "Bella, querida, esta sopa está tão aguada porque você está economizando para o seu marido? Ou você simplesmente esqueceu de colocar carne nela? Ou, Bella, querida, por que você usou esse vestido? Ele faz você parecer um abajur que eu joguei fora em 75. Bella caía na armadilha todas as vezes. Ela começava a corar. As lágrimas brotavam em seus olhos. Ela começava a dar desculpas. "Mamãe, mas este é um corte moderno. Mamãe, a sopa é feita com uma receita especial." E Rosa Markovna florescia. Suas bochechas ficavam rosadas. Ela sentia seu poder.
Ela era o centro das atenções. Ela se deleitava com o sofrimento da nora e vivia em paz até o sábado seguinte. E então, um dia, quando Bela veio correndo até nós em lágrimas para reclamar, eu lhe disse: Bela, pare de alimentar o dragão, torne-se uma pedra. Ensaiamos a noite toda. Eu interpretei Rosa Markovna. Eu a insultei, e ela aprendeu a responder de forma monótona. Chegou o sábado seguinte. Toda a família à mesa. Rosa Markovna, como uma ave de rapina, examinou a mesa e começou seu ataque. Bela, vejo que você comprou um bolo pronto. Uma dona de casa normal deveria ter mãos que crescem dos ombros, e não de outro lugar, para assar o bolo ela mesma. A mesa congelou. Todos esperavam pelas lágrimas. Mas Bela, calmamente, olhando para o prato, com uma voz uniforme como uma secretária eletrônica, disse: Sim, mamãe, este bolo é da loja. E continuou comendo. Rosa Markovna engasgou. Ela não obteve reação. Ela tentou por outro ângulo. E seu filho, meu neto, tirou nota C em matemática. É porque você não estuda com ele. Seu trabalho é mais importante para você do que a família. Bela ergueu os olhos vazios para ela e, com a mesma monotonia, respondeu: É uma pena que tenha acontecido assim. Acontece. Rosa Markovna começou a ficar irritada. Ela elevou a voz. Ela começou a atacar Bela em seus pontos mais sensíveis, mencionando seus pais, sua aparência. Mas Bela havia se transformado em uma rocha. Para todos os ataques, ela respondia apenas: entendo sua opinião. Talvez você esteja certa. Entendi. Compreendi. Sem agressividade, sem sarcasmo, simplesmente nada. Depois de 20 minutos, Rosa Markovna estava vermelha como um tomate, mas não de prazer, e sim de raiva. Ela havia ficado sem munição. Estava cansada. Pela primeira vez em muitos anos, ela se calou e ficou sentada em silêncio pelo resto da noite, reclamando de enxaqueca. E Bela voltou para casa cheia de energia, alegre e feliz. Desde então, sua sogra quase não a incomodava mais. Quem quer morder uma pedra? Lembrem-se, meus amigos. Vocês não são obrigados a ser convenientes. Vocês não são obrigados a participar das encenações alheias. Sua energia pertence somente a vocês. Se alguém tentar provocar uma reação emocional em vocês, simplesmente apaguem as luzes da sua casa. Não há ninguém em casa, apenas pedras cinzentas. A quarta técnica é retribuir o elogio. Vamos falar sobre elogios. Sim, você ouviu direito. Sobre aquelas palavras doces que tanto desejamos ouvir, pelas quais nos arrumamos, trabalhamos até a exaustão e fazemos de tudo. Estamos acostumados a pensar que, se as pessoas nos elogiam, significa que nos amam. Se dizem coisas boas, significa que nos desejam o bem. Mas minha experiência e a experiência dos meus ancestrais dizem o contrário. O elogio excessivo é frequentemente o começo do fim. A quarta técnica se chama retribuir o elogio. Esta é a arte de não absorver demais e a capacidade de agir como um espelho. Vamos analisar a mecânica desse processo. Quando alguém lhe faz um elogio, especialmente se esse elogio for muito exagerado, muito entusiasmado ou inesperado, há uma brecha em suas defesas. A crítica nos deixa tensos e nos faz erguer um escudo. Mas a bajulação? A bajulação nos relaxa. Derretemos, sorrimos, abrimos nosso abraço energético. Sim, me elogie. Eu sou realmente tão bom assim. É precisamente nesse momento, quando você está aberto e indefeso, que o programa de outra pessoa entra em você. Porque por trás das palavras "que casa linda você tem", muitas vezes se esconde o pensamento: por que eu não tenho algo assim? Por trás das palavras "como você tem sorte com seu marido", muitas vezes está a amargura da própria solidão. A pessoa pode nem perceber essa maldade. Ela pode sorrir para você, mas seu subconsciente, naquele momento, está lhe dando um golpe.
É isso que as pessoas chamam de mal-olhado por meio de elogios. Isso já aconteceu com você? Você se gabou da sua saúde e depois ficou doente. Disse como seu filho dormia bem e ele gritou a noite toda. Isso não é misticismo. Você aceitou a energia pesada da inveja envolta na bela embalagem das palavras. A técnica de retribuir o elogio é necessária para que você não carregue esse fardo nos ombros. Você não deve concordar com o elogio. Sim, eu sou ótimo, porque isso é orgulho, e o orgulho nos torna vulneráveis. Mas você também não deve discordar. Ah, não, este é um vestido velho, eu sou terrível. Porque essa é a posição de vítima, e você está se insultando. Você deve agir como um jogador de tênis sábio, rebatendo a bola suavemente, mas com confiança, para o lado da quadra do adversário. Faça com que o elogio retorne à pessoa que o proferiu. Como isso funciona? O objetivo é desviar o foco da atenção de si mesmo para si outra pessoa, tornando-a a fonte dessa bondade. Se a pessoa disse o elogio com sinceridade, a bondade retornará a ela. Se o disse com inveja, a própria inveja retornará a ela como um bumerangue, sem lhe causar nenhum dano. Esta é uma proteção ecológica perfeita. Agora vou contar uma história que me ensinou essa regra de uma vez por todas. Isso não aconteceu com meu avô, mas com nossa vizinha, a tia Sônia. Que Deus lhe dê saúde, se ainda estiver viva. Tia Sônia era uma mulher de beleza incrível, mesmo aos 50 anos. Tinha cabelos fartos, uma figura imponente e sempre, mesmo para ir comprar pão, parecia uma rainha. E ela tinha uma amiga de longa data chamada Clara. Clara era o oposto completo. Pequena, agitada e muito invejosa, Clara tinha um talento. Ela sabia elogiar de tal forma que, depois de suas palavras, você sentia vontade de se lavar. Ela encontrava Sônia na entrada do prédio e começava a cantar como um rouxinol. Oh, Sonética, meu Deus, como você está linda! Olhe para essa pele, nem uma ruga. Você dorme na geladeira? E esse casaco deve ter custado uma fortuna. Você está simplesmente brilhando como um diamante, que eu possa viver tão bem quanto você. E toda vez, ouça bem, toda vez depois de um encontro desses, a tia Sônia tinha algum problema. Ou o salto do sapato quebrava depois de 5 metros. Ou ela sentia uma dor de cabeça tão forte que precisava chamar uma ambulância, ou perdia a carteira. Sônia começou a ter medo de Clara. Começou a se esconder dela, dando a volta no prédio pelo outro lado. Ela entendia que Clara estava consumindo sua beleza com sua inveja. E então, um dia, enquanto estávamos sentados no pátio jogando dominó, Sônia reclamou para meu pai com lágrimas nos olhos. Não sei o que fazer. Ela está me enlouquecendo com o seu amor. Não posso ser rude com ela. Ela parece me desejar o bem. Ela me elogia. Meu pai sorriu e disse: Sônia, você está aceitando um presente que é uma bomba relógio. Pare de aceitá-lo. Devolva-o a ela. Como? Perguntou Sônia. Da próxima vez que ela disser o quanto você é bonita, não diga obrigada. Diga a ela que ela vê beleza porque ela mesma tem uma alma bonita. Faça com que ela se sinta culpada por esse elogio. Alguns dias depois, vi essa cena com meus próprios olhos. Foi uma verdadeira aula de maestria. Clara surgiu da esquina, viu Sônia com um novo lenço de seda e imediatamente abriu um sorriso predador. Sonética, que maravilha! Este lenço deixa seus olhos tão azuis. Parecem um oceano. Como a riqueza lhe cai bem, querida. Simplesmente não consigo tirar os olhos de você. Sônia congelou por um segundo. Via respirar fundo, mas em vez do habitual, obrigada, envergonhado, ela olhou Clara diretamente nos olhos, sorriu com um sorriso mais caloroso e disse em voz alta para que todo o pátio ouvisse: Clarótica, querida, é que você mesma tem um coração tão bondoso e olhos tão puros. É por isso que você vê apenas beleza ao seu redor. Só uma pessoa tão iluminada como você pode falar de forma tão bonita.
Que Deus lhe dê em dobro tudo o que você deseja para mim. Você deveria ter visto a cara da Clara. Ela engasgou no meio da frase. Seu rosto ficou vermelho em manchas. Ela começou a tossir como se tivesse engolido uma mosca. Ela esperava que Sônia ficasse envergonhada e lhe desse energia. Mas Sônia colocou um espelho na frente de si mesma e toda aquela inveja disfarçada em palavras doces atingiu a própria Clara. Clara murmurou algo ininteligível. Sim, claro, preciso ir. Esqueci o ferro de passar. E literalmente fugiu para a sua entrada. A partir daquele dia, Clara parou de distribuir elogios. Ela passou a cumprimentar Sônia de forma breve e contida. E as dores de cabeça e os saltos quebrados da tia Sônia pararam. É assim que funciona. Quando lhe se disserem, você é um gênio, responda. É graças a ter professores e amigos tão sábios como você. Quando lhe se disserem, você emagreceu, responda. Com suas orações e palavras gentis, estou me mantendo firme. Quando lhe te disserem, que filhos maravilhosos você tem, responda. Eles simplesmente se sentem atraídos por pessoas boas como você e aprendem com o seu exemplo. Redirecione as flechas, não guarde os elogios para si mesmo. Dissolva-os no espaço ou devolva-os à pessoa. Torne-se transparente a bajulação. Se a pessoa for bondosa, ficará feliz com a sua resposta. Se for má, se queimará com a sua própria maldade. Em qualquer caso, você permanecerá completamente segura e com o seu ouro. A quinta técnica, a regra da boca fechada durante a doença. Meus amigos, o que vou lhes contar agora diz respeito à coisa mais preciosa que temos. Não é dinheiro, não é carreira, e nem mesmo reputação. É a nossa vida no sentido literal, a nossa saúde. A quinta técnica se chama regra da boca fechada. E está escrita infelizmente não com tinta, mas na amarga experiência de milhares de pessoas que não souberam a hora de calar a boca. Quando ficamos doentes, quando nosso corpo apresenta algum problema, quando acabamos no hospital ou simplesmente ficamos em casa com febre alta, o que queremos fazer primeiro? Queremos nos tornar crianças pequenas. Queremos ser alvo de piedade. Queremos pegar o telefone, ligar para a mãe, para uma amiga, para um colega e dizer: estou me sentindo tão mal. O médico disse isso e aquilo. Os exames deram resultados terríveis. Estou com tanto medo. Este é um impulso natural, mas é o impulso de um suicida. Ouça com atenção. A doença é sempre uma brecha na sua armadura energética. No seu estado normal, você é forte como uma rocha. Um olhar de soslaio ou uma palavra ruim não te afetam. Mas quando você está doente, você é como um nervo exposto. Você é como uma fortaleza cujo muro desabou. E é precisamente neste momento que você, em vez de se barricar e concentrar todas as suas forças para reparar o muro, sai para a praça e grita: olhem todos, estou ferido, tenho um buraco aqui. Porque isso é mortalmente perigoso. Por 2 motivos. Primeiro, a piedade. As pessoas pensam que piedade é amor. Isso é mentira. A piedade é uma energia pegajosa e pesada, como um pântano. Quando alguém lhe diz: coitadinho, que azar o seu, tão jovem e já com tantos problemas, essa pessoa não está lhe dando força. Ela está colocando um peso sobre você. Com seu pensamento, ela está confirmando sua doença. Ela está te fixando no estado de vítima. Recuperar-se quando 10 pessoas sentem pena de você é 100 vezes mais difícil do que quando ninguém sabe da sua doença. A piedade te prende ao chão e você precisa de leveza para se levantar. Segundo, a alegria com a desgraça alheia. Não sejamos ingênuos. Nem todas as pessoas lhe desejam o bem. Ao saberem da sua fraqueza, seus inimigos ou simplesmente pessoas invejosas sentem um prazer secreto. E esse prazer, essa faísca negra, voa direto para si, para sua ferida aberta. Você se torna um alvo que se expôs à luz dos holofotes. Pensa um concorrente,
Ele está fraco, pode ser eliminado. Aham, pensa uma mulher invejosa. Nem tudo são flores para ela. Ela também está sofrendo. Esses pensamentos são veneno que impede que os remédios façam efeito. A técnica da boca fechada diz: uma fera, quando ferida, se refugia na toca mais profunda e permanece em silêncio. Não geme para que toda a floresta ouça. Ela corta a comunicação com o mundo exterior, para que toda a sua energia, cada gota, seja direcionada à regeneração. Até que você esteja de pé novamente, até que esteja completamente recuperado. Apenas seu médico e a pessoa que lhe se oferece um copo de água devem saber do seu diagnóstico. Para todos os outros, você está ocupado, de férias, ou simplesmente descansando. Vou lhes contar uma história instrutiva sobre um velho conhecido nosso. Vamos chamá-lo de tio Micail. Micail era um homem grande e barulhento, um verdadeiro herói. Ele tinha seu próprio açougue, e sua voz era tão potente que fazia as janelas tremerem. Ele nunca ficava doente, nem mesmo tinha um resfriado. Tinha orgulho de sua força. Mas um dia, como acontece, a idade e o estresse cobraram seu preço. Micail teve problemas cardíacos, nada crítico. Precisava de uma cirurgia programada, nada muito complicada. Os médicos deram excelentes prognósticos. Parecia que era só deitar, fazer a cirurgia, descansar por uma semana e pronto. Mas Micail não sabia ficar quieto. Ele ficou com medo. E esse medo o levou a cometer um erro fatal. Uma semana antes da internação, ele começou a ligar para todo mundo. Ligou para fornecedores, clientes, parentes distantes em outras cidades. Ah, meu irmão, dizia ele com uma voz trágica. Vou para a faca. O motor está falhando. Quem sabe se vou acordar? Perdoe-me se algo não estava certo. Rezem por este servo pecador. Ele transformou sua cirurgia em um espetáculo. O bairro inteiro discutia o coração de Micail. Na sinagoga, cochichavam. Você viu o Misha? O velho desistiu. Seus negócios devem estar ruins se ele está se despedindo assim. No mercado diziam: o coração não é brincadeira. Meu vizinho deitou assim e não se levantou mais. As pessoas começaram a enterrá-lo em seus pensamentos. Já o imaginavam fraco, doente, morrendo. Uma nuvem tão densa de expectativa negativa se formou em torno de Micail que dava para cortar com uma faca. E o que vocês acham? A cirurgia simples não correu como planejado. Houve hemorragia, depois infecção. Micail estava na UTI, pálido, cheio de tubos, e os médicos apenas davam de ombros. O corpo, por algum motivo, não está reagindo. Estranho, um homem tão forte, e está definhando diante dos nossos olhos. Meu pai, ao saber disso, foi visitar a esposa dele, a tia Raya. Encontrou-a no corredor do hospital, com os olhos marejados e um telefone nas mãos. Ela estava justamente contando para outra amiga como tudo estava ruim. O pai literalmente arrancou o telefone das mãos dela e o desligou. Raya, disse ele rispidamente, você quer matar seu marido ou salvá-lo? Salvá-lo, soluçou ela. Então calhe a boca, a sua e a dele. A partir deste minuto, nenhuma palavra para ninguém. Se alguém ligar, diga: Misha está bem, está dormindo, vão dar alta para ele amanhã. Entendeu? Minta, mas não deixe que sintam pena dele. Pare de alimentar a morte com suas conversas. A tia Raya era uma mulher sábia. Ela obedeceu. Parou de receber visitas, respondia a todos secamente. Estamos nos recuperando. Tudo dentro da normalidade, obrigada a Deus. Ela foi ao quarto de Micail, que estava consciente, mas muito fraco, e disse: Misha, chega de despedidas. Você está saudável. Não contaremos a ninguém sobre sua dor. Você está apenas descansando. E um milagre aconteceu. Assim que o fluxo de condolências cessou, assim que as pessoas pararam de falar sobre sua doença, Micail começou a se recuperar. A energia parou de se dissipar. Depois de 3 dias, ele foi transferido para um quarto comum. Depois de 2 semanas,
Saiu do hospital andando, mais magro, mais calmo, mas vivo. Então, muitos meses depois, ele disse ao meu pai: "Sabe, eu senti isso. Quando eu reclamava para todo mundo, parecia que eles me amavam. Mas, na verdade, cada ligação era como tirar um pedaço da minha vida. Eu me sentia obrigado a morrer para não decepcionar as expectativas deles. E quando Raya criou o silêncio, finalmente pude me concentrar em mim mesmo." Amigos, lembrem-se desta lição. A doença é um processo íntimo. É uma conversa entre seu corpo e sua alma. Um terceiro não é necessário nessa conversa. Se algo dói, diga ao médico, diga a Deus. Mas não publique nas redes sociais e não reclame para o seu vizinho. A pergunta: "Você parece pálido, está doente?" Responda: "Só não dormi o suficiente. Está tudo bem." Não aceite a piedade alheia. Não deixe estranhos entrarem no seu quarto. Quem se recupera é quem sabe guardar o segredo de sua fraqueza. Torne-se inteiro. Feche a brecha com o silêncio e seu corpo lhe agradecerá. A sexta técnica: a recusa sem justificativa. Falaremos sobre uma doença que afeta 90% das pessoas boas e educadas. Essa doença se chama o desejo de ser complacente. Falaremos sobre como dizemos a palavra não e por que nosso não muitas vezes soa como um convite para que pisem em nós. A sexta técnica se chama recusa sem justificativa, ou, como meu avô costumava dizer, a recusa real. Você já pensou no que acontece com sua energia quando tenta recusar um pedido que não deseja atender? Digamos que um conhecido lhe peça um empréstimo, ou que seu chefe lhe peça para trabalhar no seu dia de folga, ou que parentes se convidem para sua casa quando você está exausto. O que uma pessoa comum faz? Ela diz não. Mas imediatamente, naquele mesmo instante, começa a acrescentar a esse não uma enorme quantidade de justificativas. "Ah, não posso emprestar dinheiro porque estamos reformando a casa e o carro precisa de conserto. Não posso ir trabalhar no sábado porque prometi à minha sogra que a levaria para a assada e ir à casa de campo. Não podemos recebê-los porque nossos filhos estão doentes." Você acha que, ao explicar o motivo, está sendo educado? Acha que está amenizando a situação? Você está completamente enganado. Nesse momento, você está cometendo um crime contra sua própria personalidade. Veja o que acontece em um nível sutil. Assim que você diz as palavras "por quê", automaticamente se coloca na posição de culpado. Você está essencialmente dizendo à pessoa que está pedindo: "Perdoe-me, Senhor, por não poder servi-lo. Tenho um bom motivo. Tenho uma justificativa." Você se coloca em uma posição inferior à da pessoa que está pedindo. Você lhe dá o direito de julgar se o seu motivo é suficientemente válido. E o pior de tudo, a justificativa abre as portas para a manipulação. Essa é uma armadilha que você constrói para si mesmo. Se você dissesse: "Não posso emprestar dinheiro porque estou reformando a casa", o manipulador dirá imediatamente: "Ora, a reforma pode esperar uma semana e eu preciso do dinheiro com urgência." Se você dissesse: "Não posso ir trabalhar porque estou levando minha sogra para algum lugar", o chefe dirá: "Então chame um táxi para ela, a empresa paga e você vem trabalhar." Sua justificativa não é um escudo, é um alvo. Você dá à pessoa um argumento que ela pode refutar, e então você terá que inventar uma nova mentira, o que é humilhante, ou concordar, o que é destrutivo. Você perde o respeito por si mesmo, e acredite, a outra pessoa também deixa de respeitá-lo. Ela percebe sua fraqueza. Ela percebe que você está sendo evasivo, que está mentindo para evitar o conflito. A técnica da recusa sem justificativa exige coragem, mas proporciona uma liberdade imensa. Sua essência é simples. Não é uma frase completa. Não precisa de justificativas, não precisa de provas. Você tem o direito de recusar simplesmente porque não quer. Simplesmente porque é o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida.
Quando você diz um não firme e calmo, ou infelizmente não tenho essa oportunidade no momento, e depois disso permanece em silêncio, a mágica acontece. Você se torna uma rocha. A outra pessoa se depara com uma parede. Não há nada a que ela possa se agarrar. Ela não pode dizer, as reformas podem esperar, porque você não falou sobre reformas. Você simplesmente disse que não tem a oportunidade. Ponto final. Isso evoca respeito involuntário. As pessoas sentem força, a força de uma pessoa que conhece seus limites. Agora vou contar uma história sobre um de nossos parentes, o tio Moisey, a quem todos chamavam simplesmente de Mônia. Mônia era uma pessoa maravilhosa, um faz-tudo. Consertava relógios, soldava panelas. Conseguia montar um rádio a partir de um ferro de passar. Mas Mônia tinha um problema. Ele era tão incapaz de dizer não quanto um sofá velho. Mônia tinha uma casa de campo, uma pequena casa à beira do rio, onde sonhava em descansar em silêncio, pescar e ouvir os pássaros. Mas, como Mônia era tão bondoso, todo verão sua casa de campo se transformava em uma verdadeira romaria. Todos os parentes distantes, amigos de amigos, vizinhos do prédio, todos se sentiam no direito de se convidar para a casa de Mônia nos fins de semana. Mônia, eles ligavam. Estávamos pensando, o tempo está maravilhoso. Vamos aí para um churrasco. Nós levamos a carne, você fornece o lugar. Mônia odiava esses encontros. Ele estava cansado. Queria silêncio, mas dizer, sumam daqui. Ele não conseguia, sua educação não permitia. E ele começou a mentir. Tornou-se um virtuoso das desculpas. Toda quinta-feira ele começava a suar frio ao telefone. Ah, sabe, ele dizia com a voz trêmula para outro aproveitador. Este fim de semana não vai dar. Tenho. O telhado está com goteiras. Vou ter que ferver betume. Vai ter um cheiro terrível. Sem problema, respondiam os convidados sem vergonha. Nós ajudamos. Mônia entrava em pânico e inventava uma nova mentira. Não, na verdade a tia Rosa também veio, e ela está contagiosa. Ela está com catapora. Nós já tivemos, não temos medo. Era um inferno. Mônia se enrolava em suas mentiras. Uma vez, ele disse a algumas pessoas que tinha viajado a negócios, e em seguida, foi sorrateiramente para a casa de campo. E para sua surpresa, aqueles mesmos conhecidos resolveram ir lá sem avisar. Viram Mônia escondido atrás de um arbusto de groselha. Foi uma vergonha enorme. Eles gritaram, Mônia, você está se escondendo dos amigos? Você mentiu para nós? Viemos até você de coração aberto, e você é um avarento. Mônia se sentia um nada. Era o dono da casa, mas se comportava como um ladrão. Depois desse incidente, ele procurou meu avô, com o rosto sombrio como uma nuvem de tempestade. Vou vender esta casa de campo, disse Mônia. Não aguento mais. Ou sou escravo dos meus convidados, ou um mentiroso. Meu avô lhe serviu chá, olhou-o com severidade e disse, Mônia, você não vai vender a casa de campo. Você está vendendo sua consciência muito barato. Você acha que tem medo de ofendê-los? Não. Você tem medo que eles pensem que você é uma pessoa má. Você quer comprar o amor deles com a sua conveniência. Isso é uma mercadoria cara, Mônia. Você não pode pagar por isso. Então o que devo fazer? Perguntou Mônia. Mandá-los para o inferno? Por que com palavrões? Meu avô se surpreendeu. Palavrões são para os fracos. Os fortes falam baixo. Da próxima vez que ligarem, você dirá uma frase. Anote. Você dirá, infelizmente este fim de semana não é conveniente para mim. Só isso? Perguntou Mônia. E se eles perguntarem por quê? E aqui, disse meu avô, levantando o dedo, chega o momento da verdade. Se eles perguntarem por quê, você responde, porque tenho outros planos. E fica em silêncio. Mesmo que seus planos sejam ficar deitado e olhando para o teto, esses são seus planos. Não se atreva a se justificar. Assim que você começar a explicar, você perdeu. Chegou a sexta-feira.
O telefone tocou. Um amigo insistente do trabalho. Mônia, oi. Nos reunimos para ir até aí, nos encontre. Mônia empalideceu. Sua mão com o receptor tremia. Ele olhou para o papel que meu avô lhe dera. Respirou fundo. Oi, Grisha, não. Este fim de semana não é conveniente para mim. Não poderei recebê-los. O silêncio pairou do outro lado da linha. Grisha não esperava por isso. Ele estava acostumado com Mônia começando a dar desculpas. Como assim? Não é conveniente? A voz de Grisha ficou dura. Você está ocupado? O que aconteceu? Já compramos a carne. A língua de Mônia coçava para dizer algo sobre dor nas costas ou sobre a visita de marcianos. Mas ele se lembrou dos olhos do avô. Grisha, disse Mônia com firmeza. Já te disse, é inconveniente para mim. Tenho outros planos para minha casa. Desculpe, não desta vez. E desligou o telefone. Mônia sentou-se e esperou que o céu caísse, que as pessoas viessem correndo com tochas. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Naquele fim de semana, Mônia descansou em sua casa de campo sozinho, pela primeira vez em 5 anos. Ele ouviu os grilos, bebeu chá e se sentiu não como um menino travesso, mas como o dono de suas terras. Então, é claro, alguns amigos se afastaram, aqueles que precisavam não de Mônia, mas de sua casa de campo. Mas os verdadeiros permaneceram, e surpreendentemente, começaram a ligar e perguntar educadamente. Mônia, oi, você tem a oportunidade e o desejo de nos ver? Eles começaram a respeitar seu território porque ele próprio começou a respeitá-lo. Lembrem-se, amigos, sua justificativa é o sangue que atrai os tubarões. Pare de sangrar. Seu não deve ser seco, firme e educado. Só então você se tornará o dono do seu destino, e não um servo dos desejos alheios. A 7ª técnica, a pedrinha no sapato. Há momentos em que seu sucesso é impossível de esconder. Você não pode usar a regra do silêncio porque sua vitória é visível para todos. Por exemplo, você comprou um carro luxuoso e chegou ao escritório com ele. Ou você perdeu muito peso e ficou mais atraente, e isso é visível a olho nu. Ou você foi nomeado para um cargo importante e a notícia saiu no jornal. Nesse momento, você se torna um alvo ambulante. Você está brilhando e o brilho, como já disse, irrita os olhos daqueles que estão acostumados a viver na escuridão. As pessoas olham para você e pensam, olha só para esse sortudo. Ele tem isso e tem aquilo, e a camisa dele é branca, e os dentes dele são retos. É simplesmente nojento de ver. A perfeição causa agressão. É a lei da selva. Se alguém é bom demais, significa que é perigoso. Significa que ele tomou todos os recursos do grupo. O que fazer em tal situação? Você não pode se esconder. Fingir ser pobre é bobagem. Ninguém vai acreditar. É aqui que entra em cena a 7ª técnica que chamamos de a pedrinha no sapato. Qual é a essência? Imagine que você calçou sapatos novos e caros de couro envernizado. Eles são perfeitos. Todos os olham com inveja. Mas se você colocar uma pequena pedrinha pontiaguda dentro e começar a mancar um pouco, a inveja desaparece instantaneamente. As pessoas pensarão, sim, os sapatos são lindos, mas como o coitado sofre, estão machucando os pés dele. E em vez de raiva, sentirão condescendência ou até mesmo pena de você. Sua tarefa é criar artificialmente essa pedrinha. Você deve encontrar voluntariamente, em seu enorme sucesso, uma pequena falha cotidiana e compreensível e apresentá-la às pessoas. Você precisa dar uma migalha aos invejosos. Eles não conseguem digerir sua felicidade completa, mas digerirão facilmente sua felicidade se souberem que ela vem acompanhada de uma dor de cabeça. Como isso funciona na prática? De forma muito simples. Chama-se equilíbrio. Se você foi promovido e todos os seus colegas estão olhando para você como lobos, você deve reclamar em voz alta para que todos ouçam. Não do salário, Deus me livre, mas da responsabilidade. Você diz, me deram o cargo, mas agora não terei mais fins de semana.
O chefe liga até de noite. Já esqueci como são meus filhos. Minha úlcera está atacando por causa do nervosismo. O que acontece na cabeça dos seus colegas? A inveja deles diminui. Eles pensam: nossa, ele se tornou um escravo por causa desse dinheiro? Não, prefiro ficar no meu lugar tranquilamente. Você deixa de ser um inimigo. Você se torna um companheiro de sofrimento. Essa é a mais alta arte da magia social. Você manipula as emoções das outras pessoas, simplesmente desviando o foco da atenção do seu triunfo para o seu desconforto, mesmo que inventado. Você permite que as pessoas se sintam um pouco melhores do que você em um aspecto. E por isso, elas perdoam sua superioridade em todos os outros aspectos. Agora vou contar uma história que aconteceu com o filho de uma amiga da minha mãe. O nome dele era David. David era, como se diz, um gênio. Era um dentista brilhante. Suas mãos eram tão leves que os pacientes adormeciam na cadeira. E, é claro, o dinheiro fluía para ele. David economizou por muito tempo e finalmente realizou seu sonho. Comprou um apartamento no centro da cidade, em um prédio antigo com tetos altos, com vista para a praça principal. Era um palácio, não um apartamento. Molduras, piso de parquet, janelas enormes. E então David decidiu dar uma festa de inauguração. Convidou amigos de infância, colegas de classe, parentes. As pessoas chegaram e eu vi como seus rostos mudaram. No início sorriam, mas quanto mais andavam pelos cômodos, quanto mais viam os móveis caros e a vista magnífica da janela, mais sombrios ficavam. Um silêncio pesado pairava no ar. Alguém disse sarcasticamente: "Bem, é claro, isso não é como morar em um apartamento apertado de um prédio antigo." Alguém sussurrou: "Provavelmente roubou com aqueles dentes." David sentiu que estava perdendo amigos. Ele estava parado no meio da sala de estar, confuso com uma taça de vinho na mão. E via ao seu redor não rostos alegres, mas olhares frios. Percebeu que aquela noite terminaria em catástrofe, e aquelas pessoas iriam embora e o odiariam. Então, Dave se lembrou do que os mais velhos lhe haviam ensinado. Lembrou-se da pedra no sapato. De repente, colocou a taça sobre a mesa, suspirou profundamente, levou as mãos à cabeça e disse em voz alta, para que todos se calassem: "Ah, meus amigos, vocês olham para esta beleza e pensam: lá está David, que sortudo. E eu olho e penso: por que diabos me meti nisso?" Todos ficaram imóveis. A inveja deu lugar à curiosidade. "O que você quer dizer?" perguntou o amigo mais invejoso. "Vocês não têm ideia." Dave gesticulou com a mão e seu rosto expressava uma tristeza profunda. "Este prédio é um monumento arquitetônico. Sabem o que isso significa? Não posso pregar um prego na parede sem a permissão de uma comissão. Os canos aqui estão podres. Tem 100 anos, mas não posso substituí-los. Patrimônio histórico. Sai água enferrujada, dia sim, dia não." Os convidados começaram a trocar olhares. Os primeiros sorrisos de alívio surgiram em seus rostos. David entrou no personagem e continuou: "O isolamento acústico, meu Deus! As paredes são como papelão. O vizinho de cima é violinista, tocando desde as 6 da manhã. Embaixo mora uma senhora com cachorros. Eles vivem em guerra. Não durmo há uma semana. Ando por aí como um zumbi." Ele foi até a janela e apontou dramaticamente para a praça. "E esta vista linda, não é? Agora imaginem feriados, concertos, desfiles. Há um barulho tão grande aqui que as janelas tremem, e engarrafamentos. Estaciono meu carro a 3 quarteirões de distância porque não há vaga no prédio. Carrego as sacolas de supermercado na chuva sozinho. Honestamente, já estou pensando que talvez tenha sido um erro vender meu apartamento tranquilo na periferia. Pelo menos lá eu conseguia dormir. E um milagre aconteceu. Vi os convidados relaxarem. Seus ombros relaxaram. Uma luz gentil apareceu em seus olhos. Aquele mesmo amigo invejoso se aproximou de David. Deu-lhe um tapinha no ombro e disse com sinceridade do fundo do coração: "É, meu amigo,
você se meteu numa enrascada. Viver bem não é proibido, mas você comprou um monte de problemas com o seu próprio dinheiro. Eu te entendo. Bem, paciência. Pelo menos os tetos são altos. A noite estava salva. As pessoas beberam, comeram, riram e sentiram pena de Dave. Foram para casa com o coração leve. Pensaram: sim, ele tem um palácio, mas pelo menos eu tenho água limpa e meu vizinho não é violinista. Estou melhor. Dave manteve seu apartamento luxuoso e seus amigos. Ele, é claro, exagerou um pouco os problemas. Trocou os canos e o violinista tocava raramente. Mas essa pequena encenação, essa pedrinha que ele colocou no sapato deles, o salvou da inveja. Lembrem-se, amigos, se vocês querem que as pessoas perdoem o sucesso de vocês, precisam mostrar que também estão sofrendo. Encontrem sua pedrinha. Que sejam impostos altos, um chefe insuportável, alergia a caviar preto ou bolhas nos pés por causa de sapatos novos. Deem às pessoas um motivo para sentirem pena de vocês, e elas permitirão, de bom grado, que vocês sejam felizes. Porque uma pessoa feliz e sofredora é segura para elas, é uma delas. E agora, amigos, a coisa mais importante, sobre a qual eu os avisei. Cada um de vocês tem agora uma bomba no bolso que está explodindo seus alicerces. É o seu celular. Vivemos em tempos estranhos. Parece que, se não postarmos uma foto, não aconteceu. Começamos a construir a fundação de uma casa. Imediatamente uma foto na rede social. Pedido de casamento. Foto do anel. 2 listras no teste de gravidez. Foto para as amigas. Lembrem-se da cruel lei que meu avô me ensinou. Não conte com os ovos antes de a galinha botá-los. Enquanto o grão está na terra, ele cresce. Mas se você cavar a terra para mostrar a todos, olha como está crescendo, o grão morrerá. Quando você mostra ao mundo seus planos, e não seus resultados, você está entregando a energia dessa questão. Você já viveu mentalmente o sucesso, recebeu curtidas, obteve dopamina barata. O universo não tem mais motivos para lhe dar resultados reais. Você já consumiu tudo nos comentários. A regra de ouro. Fale apenas sobre o que já aconteceu, foi concretizado e deu frutos. Construiu uma casa, morou nela por 1 ano, então mostre a lareira. Teve um filho, criou-o, então se gabe. Até esse momento, boca fechada, celular no bolso. Vamos resumir. Entendemos que a indiscrição é um prato cheio não só para espiões, mas também para problemas. Aprendemos a não revelar números para não entregar a senha da nossa carteira. Aprendemos a disfarçar o sucesso com reclamações para acalmar a inveja alheia. Aprendemos a ser como rochas inabaláveis para os vampiros de energia e a devolver a bajulação aos bajuladores. Entendemos que a doença gosta do silêncio e que um não precisa de justificativa. O significado espiritual de tudo isso é simples: um barril cheio não faz barulho. Só o que está vazio por dentro faz barulho. O Todo-Poderoso ama os modestos. Quando você guarda sua felicidade em silêncio, você a preserva como um fogo sagrado em um templo, onde estranhos não podem entrar com sapatos sujos. Torne-se essa taça cheia e silenciosa. Acumule, não gaste. Se essas palavras tocaram seu coração, se você sentiu a verdade nelas, faça uma ação simples. Inscreva-se neste canal. Aqui falamos sobre coisas que preservam a vida. E nos comentários, responda a uma pergunta. Você já se gabou de seus planos e tudo deu errado? O que aconteceu? Compartilhe sua experiência para que outros vejam como essa lei funciona. E com certeza, assista agora mesmo ao próximo vídeo do meu canal. Não vou revelar o título, mas nele eu abordo um tema sem o qual mesmo a pessoa mais rica continuará sendo pobre. Isso vai virar de cabeça para baixo sua compreensão de como viver. Nos vemos no silêncio.